Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Como disse a diretora, o capítulo de hoje é esse: buscar e achareis. No corpo desse capítulo, a gente vê uma série de passagens e títulos colocados pelo Kardec que fazem referência a um desapego material. Mas a gente precisa entender por quê, né? Então, começando pelo primeiro título, que é bastante sugestivo, ele diz o seguinte: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então já faz uma referência à necessidade do indivíduo se esforçar por alguma coisa, por obter alguma coisa, para obter ajuda. Aí vem a passagem que dá título ao capítulo. Vocês encontram na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Então Jesus está falando isso, e por mais comuns que possam parecer as palavras, certamente que há um fundamento profundo, algo que está se referindo à lei da vida. Em cada uma dessas ações, pedir, buscar e bater, a primeira ação ele colocou sempre sendo do indivíduo que a faz. Mas então por que nas outras passagens, as passagens que vêm a seguir, eu não vou ler todas para não tornar muito extenso. Ele fala, por exemplo, em não se afadigar pela posse do ouro. Acontece que a maioria das vezes a nossa busca por felicidade ela está voltada para as questões desse tipo. A gente quer ter coisas e pessoas, porque se a gente tiver na nossa ideia, a gente vai ser mais feliz. Nesse impulso que todo mundo tem de buscar felicidade, de buscar um estado melhor, mais feliz, mais realizador, a gente vai vivendo, reencarnando, desencarnando, se frustrando, chegando a conclusões de que aquilo que a gente num primeiro momento achou que nos faria muito feliz não nos faz, não nos preenche, não nos completa. E aí a gente tenta substituir por novas coisas. Às vezes ainda insiste durante um tempo, repete, 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 até se convencer que aquilo realmente não planifica. Aí a gente começa a mudar, faz uma transição lenta, vai abandonando os fatores anteriores e vislumbrando novos, que nos dão mais perspectiva, mais esperança de encontrar essa felicidade profunda. Mas como a gente vem de um primitivismo, a gente se relacionou muito intensamente com aquilo que os nossos 5 sentidos físicos podem ver, tocar, é mais objetivo para nós, a gente acaba inicialmente buscando esses padrões de felicidade e realização em coisas materiais, em coisas que estão fora de nós. Então, a gente busca por dinheiro, beleza física, reconhecimento externo, status, títulos.
sonhos dourados, tem um formato, por exemplo, uma casa com uma cerca, grama, filhos. E diversas coisas nesse sentido que estão fora de nós. Algumas pessoas se julgam infelizes por não terem alcançado isso. Outras alcançam. Às vezes, aquele que não alcança numa encarnação, alcança noutra. Mas encontra ainda dentro de si algum vazio, alguma dificuldade, alguma incompletude. Ainda existe aquele velho impulso que, no primeiro momento, quando eu alcancei aquele objetivo inicial, pareceu que ia se acomodar dentro de mim, eu fiquei satisfeito durante um tempo, mas eis que ele está lá de novo, ele se apresenta de novo. Eu encontro ele em mim de novo. Porque ele é uma assinatura divina. Ele foi colocado dentro de todo ser, dentro de todo espírito, ao longo do processo evolutivo. E a gente só vai encontrar uma realização plena e absoluta quando a gente se integrar plenamente com a vida. Se integrar plenamente com a vida significa aquilo que nos é possível compreender, entender os objetivos da vida. Enquanto eu me olho como um corpo que precisa de sensações físicas para se sentir bem, e eu vivo em busca disso, realizações puramente imediatas e materiais, eu nunca vou conseguir encontrar uma complementação que é profunda, espiritual, emocional. E isso só pode vir a partir do momento que o indivíduo passa a se espiritualizar, é o nome da palavra, quando a gente começa, depois dessas decepções, dessas frustrações que eu falei, a entender que nós somos mais do que só esse corpo. Essa ilusão que a matéria, que as coisas, as pessoas fora de nós podem produzir isso, ela dura mesmo depois da gente desencarnar. A gente consegue ver isso através dos fenômenos mediúnicos, quando os espíritos já desencarnados entram em comunicação através de médiuns ostensivos, médiuns psicofônicos, mudando a personalidade do médium e aparecendo a personalidade do espírito. E a gente vê ali os níveis ainda de apego. Tamanha é a fixação da ideia, tamanha é a ilusão de que aquilo é importante. Então, simplesmente a morte física, a morte biológica não quebra isso. Ela nos gera um choque, certamente. Porque a gente é obrigado a deixar, no plano imediato aqui, tudo aquilo que a gente quis manter a todo custo. Todas as coisas, as conquistas, as construções, e mesmo as relações entre pessoas, ficam afetadas, ficam desfeitas por causa disso. A gente não gosta, a gente teme, a gente quer evitar isso a todo custo. O que também indica ainda, mostra para nós mesmos o medo que a gente tem de abrir mão, de abandonar, de deixar para trás, de superar, o quanto ainda aquilo tem algum significado. Senão, não geraria isso. O quanto aquilo ainda tem um grau de importância. E por que é necessária essa transição? Quando a pessoa está desencarnada e permanece atrás desses mesmos objetivos, ela vai continuar tendo ainda frustrações e decepções. Vai descobrir coisas sobre os entes queridos que ficaram, que vão gerar decepção e frustração. Não vai conseguir ter a aproximação que gostaria. Vai tentar, de repente, aconselhar como fazia,
na boa intenção de cuidar e não vai ser ouvida. Ou vai se ligar por processos de domínio e controle, tentando fazer com que aqueles que diz amar sigam os seus objetivos, demonstrando mais apego, mais necessidade de se manter ainda controlando, inseguro, mesmo depois de desencarnar. Porque não construiu a segurança em si consigo. É algo que depende dos outros fazerem, dos outros responderem, dos outros virem na sua direção, porque senão não se sente tendo algo de si para dar. Estou fazendo essa explicação a respeito da desencarnação pelos desencarnados que também ouvem, mas porque a gente inicialmente pode achar que simplesmente morrer faria isso, que quem está desencarnado não tem essa relação, e tem. Mas então como é que é? Então como é que acontece isso? E aí vem essa palavra que eu tinha dito para vocês, que é a espiritualização, a qual a gente começa a se ver como um espírito. Parece tão simples isso, né? Mas é tão significativo e demora tanto tempo para a gente fazer isso. A gente começar a se olhar efetivamente como sendo alguém que, se eu sou um espírito, então, obviamente, existem outras coisas que não são materiais, porque o espírito não é material, que geram alguma realização. Eu estou em busca, no fundo, de outras coisas. Eu tenho o impulso de buscar essa felicidade, eu tenho o impulso de construir algo. Eu só conhecia a matéria, eu direcionei para a matéria, porque era o que eu conhecia, mas aí, à medida que eu vou amadurecendo e vou entendendo novas coisas, que eu vou entendendo que tem mais que isso, eu deveria, e isso é o processo evolutivo, migrar a minha visão, a minha busca, para algo mais espiritual. Mas ainda fica meio abstrato. O que é isso? O que é fazer isso de forma espiritual? O espírito é um ser, nós somos seres emocionais. A gente é movido, impulsionado, sobretudo por sentimentos. Então, o desenvolvimento dos nossos sentimentos é algo extremamente importante. A gente precisa se sensibilizar. Nessa busca do primitivo, do material, como é que o animal se comporta? Ele quer sobreviver, ele briga com os outros pela comida. Ele está se importando com ele, com a sobrevivência dele, com a procriação da espécie. A gente vem disso. E a gente continua preso nisso. Em interesses desse tipo. O que seria por que a gente mais evoluído, o espírito mais evoluído, olha para o outro e vê que o outro está com fome e não está mais em disputa com o outro pela comida? Se compadece, consegue abrir mão daquilo que é para si na direção do outro. Olha uma transformação acontecendo. Então, isso não é feito automaticamente. Essas buscas, esses esforços, para que eles atinjam, para que a gente chegue em algum lugar, eles precisam ter esse esforço inicial que ele fala aqui. Eu tenho que estar em busca disso. Normalmente, quando a minha vida materialmente está boa, eu estou com saúde, tenho dinheiro, eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter tido algum problema, alguma doença, alguma falta, alguma decepção, algum impacto, algum choque emocional, alguma coisa que então me desperte para mudar o objeto da minha busca.
ainda assim vai ser eu que vou ter que fazer. Ainda vai caber a mim, depois do impacto, do choque, da decepção, fazer essa transformação. A gente tem ajuda, os espíritos que já conseguiram fazer isso, que já veem a vida de outra maneira, respondem, tentam nos auxiliar, tentam nos inspirar, através do pensamento, de boas emoções. Assim como aqueles que ainda estão presos a isso tentam nos inspirar no sentido contrário, o que é normal. E a bússola, a resposta, o determinante é sempre a gente. É a escolha que se fizer dentro disso. Isso vai determinar as consequências futuras. As religiões falaram sempre dessa, porque pegaram de Jesus e copiaram e repetiram sem entender a respeito de não dar muito valor para a matéria. E aí surgiram religiões que fizeram votos de pobreza, por exemplo. E nós não estamos aqui condenando isso, mas a questão é que o problema é o excesso de valor que a gente dá para aquilo. A gente precisa, o corpo precisa da matéria, vai comer, vai se alimentar. O dinheiro facilita determinadas coisas, dá conforto, ajuda a se deslocar. Mas quando a gente passa a viver como se esses fossem os objetivos da vida, para ter só isso e ter mais disso, e tem medo de perder isso, não consegue viver sem, então a gente está num problema, porque o certo é que isso vai acabar. Em algum momento vai acabar. Nem que seja com a morte física. E aí eu vou para o mundo espiritual, permanecer na ilusão, na dificuldade, na dor. Aqui, a dor, o medo de perder, ou a frustração por já ter perdido. No mundo espiritual, a frustração por querer voltar a ter e a ter relação com aquilo e não conseguir. Então é algo que o indivíduo carrega e o faz sofrer. Então não é uma questão de pecado, não é uma avaliação de Deus, dizer, não, tu dá muito valor para isso, então eu vou te punir. Não tem nada disso. A dificuldade vem exatamente pelo exercício. Quando a gente tem isso, então isso é uma coisa muito importante e o medo de perder nos atormenta. A vontade de ter quando não tem, nos atormenta. De novo, estou falando, peguei o exemplo aqui dessas coisas materiais, mas a gente faz muito isso com pessoas. Muito isso com pessoas. E a gente quer fazer o bem, quer cuidar, tal, mas se a gente olhar lá por dentro, a gente vai ver os níveis de apego e dependência que a gente tem. A gente não consegue deixar aí. A gente não consegue deixar livre. E isso é uma fonte de tormento. A gente fala em amar, mas o amor não faz isso. O apego faz. Porque é para mim. Eu preciso daquela pessoa ali para ela me dar alguma coisa, para ela contribuir na minha vida, enfim, fazer parte de alguma coisa. E o que a gente vê os espíritos superiores falar, e eles são unânimes nisso por diversos médiuns, em diversas situações no mundo inteiro, é que esse sentimento ele é de oferecer e não de ter. O que é compreensível, né? Porque enquanto eu estou querendo alguma coisa e eu não obtenho, existe uma frustração, existe uma dificuldade, existe um tormento associado. O espírito chegou pelo seu esforço, pela sua busca, alcançou um estado emocional que ele não precisa mais disso, ele consegue dar dele sem esperar retorno, é lógico que ele é mais feliz. É lógico que ele é mais estável. Ele é mais sereno, ele não está dentro, ele não é atormentado pelo não ter.
pelo não conquistar, pelo não conseguir. Ele aprendeu, aí eu volto àquilo que eu falei no início da palestra, se integrar com a vida. Ele aceitou, o que tem, tem, o que não tem, não tem. Eu posso lutar para ter determinadas coisas, me aproximar das pessoas, mas quando aquilo se vai, eu estou pronto para seguir sem grandes tormentos. Se são relações afetivas profundas e reais, elas vão perdurar dentro do tempo, não tem como serem destruídas. Justamente por quê? Porque a relação afetiva profunda é de espírito para espírito, é algo emocional, não é algo material. Agora, quando não existe essa relação de base emocional profunda, que eu estou interessado no corpo, na presença, no que aquela pessoa me proporciona materialmente, fisicamente, a companhia, essas coisas todas, na verdade, o que acaba sendo produzido é o medo de perder isso. Então é um apego. Não é tão difícil assim da gente conseguir diferenciar se a gente começar a olhar. Um é mais um sentimento, um estado mais primitivo. O outro é mais enobrecido. É mais libertador, é mais realizador. Só que aí a gente fica nessa, né? Um pássaro na mão ou dois voando. Porque para mim ir na direção da espiritualização, abrir mão, eu vou ficar inseguro. Eu vou ficar exposto, eu vou ficar com dificuldade. Porque até então eu adotei todos os meios de não perder, de ter e de manter. Agora eu não vou mais fazer isso. Isso vai me gerar insegurança. Vai me gerar dificuldade. Mas, se eu realmente quero, se eu já cheguei num nível de amadurecimento para isso, eu vou suportar um pouco dessa insegurança, dessa dificuldade. E vou continuar na direção de buscar esses sentimentos novos, melhores que eu nunca tive, que eu nunca desenvolvi. Não tem como servir a dois senhores, eu não vou ter como fazer as duas coisas. Se eu tentar, o que vai acontecer é que eu vou ficar primitivo, eu vou ficar com o anterior. Pela própria falsa segurança que é aquilo que nos causa. Então, como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas é que é a grande questão. Não adianta a gente se isolar num mosteiro, não adianta fazer voto de pobreza. A gente tem que conviver com as pessoas, com as coisas. Mas o equilíbrio com o qual a gente convive é que é o determinante. Essa é uma busca. Todo mundo está fazendo essa busca. Nesse momento aqui. Mesmo os espíritos que são contrários, ainda agressivos, todo mundo está fazendo essa busca. Ainda ela está muitas vezes mal direcionada, mal canalizada, cheia de frustração, de desgosto, cheia de medo, cheia de insegurança, sem saber para onde ir, como fazer. Mas enquanto isso não acontecer dentro de cada coração, a gente permanece na busca dela. E essa é a garantia de felicidade que Deus colocou. A gente pode passar por problemas, por tristezas, por decepções, por dificuldades, mas tudo passa. E a busca continua. E o trabalho e a evolução continuam, até que isso seja construído em cada um. Passo a passo. Situação por situação. Mas vai acontecer. Não tem como não acontecer. Como o Espírito é eterno, ainda que a matéria termine, ela se renova. A gente renasce. E continua. Jesus falou sobre isso, ele disse assim, tudo passa. Somente as minhas palavras não passarão. Porque ele estava falando da essência dessas leis que regem o universo, que foram criadas por Deus e ele entendeu. Mas a matéria
as situações, as emoções se renovam e tudo ruma para esse estado de maior felicidade e para Deus. Espero que isso gere alguma reflexão, que isso não fique só num plano de entendimento. É difícil a gente olhar para a própria vida e ver as frustrações, as dificuldades que nos caracterizam, se determinar a viver diferente. A gente é assaltado várias vezes por dia pelas tendências anteriores, pelas características que a gente já reconheceu e quer abandonar. É inconstante em manter as novas, então precisa bastante determinação para isso. O quanto de determinação a gente tenha é o quanto de experiências a gente já viveu que nos convencem de que existe alguma coisa melhor, que o que a gente viveu até agora não valeu a pena, não preencheu como a gente achou que preencheria num primeiro momento. E se isso já tiver acontecido, a gente tem a força, a determinação para seguir. Se não, a gente acaba repetindo experiências até que esse convencimento venha. E sempre virá. Até uma próxima. Ao término da nossa atividade, agradece a que ficaram conosco até o final, possam assistir palestras, se desejarem, para reforçar o momento. Se gostaram realmente, que possam estar compartilhando com outras pessoas, a fim de que o esclarecedor, motivador, possa chegar a mais pessoas. Uma boa noite e até uma próxima. O pessoal que fica aqui.